Olá, eu me chamo Lívia de Alencar Alves, eu sou aluna de Cálculo 2 da professora Luciana e a pedido dela eu vou resolver um problema de otimização de derivadas parciais. O problema que eu escolhi, ele diz assim: em um experimento de aprendizado, uma pessoa tem X minutos para examinar uma lista de fatos. Em seguida, a lista é retirada e a pessoa tem Y minutos para se preparar para um exame baseado nos fatos da lista. Suponha que os resultados mostrem que o número de acertos é dado pela função. Aí essa função aqui. Quanto tempo uma pessoa deve passar se preparando para obter o maior número possível de acertos? E qual é esse número? Primeiramente, a gente então tem aqui que vai ser um ponto crítico de máximo, né? E primeiramente a gente vai ter que resolver o quê? A derivada de x, f de x é igual. Derivando em x, a gente tem que nas regras de derivação, ele desce multiplicando e diminui 1 em cima, então vai ficar menos 2x. Aqui a derivada de x é 1 vezes y vai dar y, mais y. A derivada de x é 1 vezes 10 dá 10, então vai ficar mais 10. Aqui a gente não tem x, aqui também não, então a gente não deriva. Agora vamos fazer a derivada de y. Derivando em y, a gente tem... Aqui a gente não tem y, então a gente não deriva, ele daria 0 no caso. E aqui a gente tem y, derivando y dá 1 vezes x, aí fica igual x. Aqui é a mesma coisa desse aqui, desce multiplicando e diminui 1 em cima, vai ficar menos 2y. Derivada de y mais 1. E agora, para encontrar esse ponto crítico de máximo, a gente vai igualar eles a zero, essas duas funções a zero. Igualando a primeira a zero, vai ficar menos 2x mais y mais 10 igual a zero. Essa daqui, pra gente subtrair, a gente vai ter que subtrair o x aqui, a gente vai multiplicar por 2. Vai ficar 2x menos 4y mais 2, que é igual a zero. Agora dá pra gente somar, né, essas duas funções aqui. A gente aqui somando menos 2x mais 2x, ele vai zerar. Y mais, com menos aqui do menos 4, vai ficar y menos 4x, vai ficar menos 3x. E 10 mais 2 vai ficar 12. Igualando a zero, né? A gente vai ter que colocar os números para o outro lado, deixar as letras para esse, ficar menos 3y, igual a 12, menos 12 no caso, vai passar para o outro lado, vai passar negativo. Aqui a gente isola o y, menos 12, desce o 3, ele dividindo. Aí aqui, menos com menos vai dar mais, 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, aqui a gente tem um dos pontos críticos, o ponto y, no caso. Agora, a gente vai pegar essa função aqui para descobrir o ponto x. Menos 2x mais o y, a gente já tem que é o 4, mais 10, igual a zero, que menos 2x mais 14, igual a zero. O número vai passar para o outro lado, né? Ele vai ficar negativo, vai ficar menos 2x igual a menos 14. E aqui o x vai isolar, né? Vai ficar menos 14. O 2 vai passar dividindo, menos 2, vai ficar menos 2. X é igual a 7, no caso, que menos com menos mais. Então, a gente já descobriu os dois pontos críticos. Agora, a gente vai ter que fazer a derivada de segunda ordem. Eu vou colocar aqui, ó, ponto crítico 7 e 4. Aqui o x, né? E aqui o y. Aí, fazendo a derivada de segunda ordem, a gente faz por xx, né? Primeiro f de xx. Aqui, derivando o x para o x, vai ficar menos 2. F de xy, aqui, vai ficar menos 1. Vai ficar 1, na verdade. O f de yx vai ficar 1 também, derivando. E o f de y vai ficar igual a menos 2. Você pode perceber que eles dois aqui vai dar igual, quando é f de xx e f de y eles dão igual, aqui também eles dão igual, 1 em 1. Então, agora a gente tem que descobrir o determinante oceano, né? No caso aqui vai ficar d de 7 e 4, que é o x e o y. Para descobrir o determinante aqui, a gente vai colocar os que a gente descobriu aqui, né? Vai ficar menos 2. 1 daqui, o primeiro, menos 2 e 1 no caso aqui embaixo, né? Aqui o segundo, 1 e menos 2, o 1 já tinha colocado aqui, e o menos 2 aqui embaixo. E agora a gente sabe que é diagonal principal
vezes menos a diagonal secundária. Então, ó, menos 2 vezes menos 2. Aqui, eu vou colocar na outra folha. Tá melhor. Vou repetir aqui, né? O determinante de 7 e 4. Aí, aqui a gente tinha descobrido. Que era menos 2 e 1 e 1 e menos 2. Vou colocar ela aqui. Menos 2 e 1, 1 e menos 2. Aí, diagonal principal menos diagonal secundária. Menos 2 vezes menos 2, menos 4. Ou 4, no caso, que positivo, né? Menos com menos mais, aí 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, aí a gente já tem na fórmula aqui menos, né? Da fórmula 1, que é igual a 3. Então, aqui a gente descobriu que o 3 é nosso determinante. Ele é o quê? Ele é maior que 0. Então, a gente teve aqui o ponto, que é 3 maior que 0. Pode ser de máximo ou de mínimo, né? Mas no caso aqui a gente descobriu que é de máximo. Então, a gente descobriu que aqui, deixa eu pegar o anunciado pra vocês verem, que a pessoa tem X minutos, então a gente descobriu que esse X era o 7 minutos. E em seguida a lista era retirada e a pessoa tem Y, né? Minutos. Então aqui a gente descobriu que é 4 minutos, pra pessoa se preparar e basear nesses fatos da lista. E aí a gente tinha essa função aqui também, né? Depois a gente vai substituir para descobrir. Aí a gente descobriu, então, vamos colocar aqui que a gente descobriu que X é 7 minutos. E Y, que era 4 minutos. Isso, no caso, os máximos de acertos, né? O máximo de acertos. Descobriu que é um ponto máximo. Que o 3 ele é maior que 0, né? Nisso, a gente tem que substituir na função, ó. Suponha que o resultado mostre que o número de acerto é dado pela função. Essa função aqui, a gente já descobriu quem que é x, quem que é y, vamos substituir. Eu vou colocar a função aqui para ficar melhor. S, xy é igual a menos x ao quadrado, mais xy mais 10x, menos y ao quadrado, mais y, mais 15. Aqui o S, o 7, né? X é 7 e o Y é 4. Agora vamos substituir, que já tem a função. A gente sabe que X é 7, então vai ficar menos 7 ao quadrado, mais 7 vezes 4, mais 10 vezes 7, menos 4 ao quadrado, mais 4, mais 15. Substituindo fica assim. Agora vamos fazer a conta. Aqui vai dar... se ele tivesse entre parênteses, daria 49, né? Mas como não tá em parênteses, vai ficar menos 49. Mais 7 vezes 4 dá 28. Mais 10 vezes 7 dá 70. Aqui é a mesma coisa, eles não tá em parênteses, né? Então vai ficar menos 16. Mais 4 mais 5, já vamos colocar aqui direto, dá 19. Aí aqui vai dar igual, a gente vai ter que somar e subtrair aqui os valores, né? A gente subtraindo esse menos 49 por 19 vai ficar menos 30. Vai somar esses dois aqui, dá 98, mais 98, menos 16. Aqui somando esses dois, menos 30 com menos 16 vai dar menos 46. Menos 46 mais 98, vamos fazer aqui, 98 menos 46, que daria, subtrair, fica 2, 9 menos 4 dá 5, então, o resultado dá 52. Então, S de 7 e 4 é igual a 52. Isso, então, a gente descobriu que esse é o número, então, de acertos, né? Quanto tempo uma pessoa deve passar se preparando para o maior número de possíveis de acertos? A gente descobriu os dois pontos, né? Ponto máximo, os pontos críticos máximos, que seria o 7 e o 4, 7 minutos e 4 minutos. Nisso, eles queriam saber qual era esse número. E esse número, então, é 52.